Olá, oitavo ano, bem-vindos a mais uma aula virtual da semana. Hoje nós vamos falar de estatística e matemática financeira, tá, meninos? Nós vamos falar propriamente dito sobre as medidas de dispersão, tá? O que são medidas de dispersão? Elas medem o grau de variabilidade, né, dos elementos de uma distribuição. Como assim? A gente só vai entender quando eu começar a fazer alguns exemplos. De que maneira? Olha só. Nós vamos começar pela medida de dispersão, que a gente chama de amplitude, ok? Nossa senhora, gente, minha letra ficou horrível aqui. Pode só falar amplitude, pronto. Escrever aqui é terrível, tá? O que é amplitude? A amplitude, ela é simbolizada pela letra A e ela vai ser, tá? A variação entre o maior valor, então aqui eu vou colocar x maior, tá? E o menor valor de um conjunto de dados. Como assim, meninos? Vamos supor que eu pego lá como exemplo 2 alunos da turma do oitavo ano. Vamos supor que eu pego a Sofia, tá? E pego a Larissa para exemplo. Aí o que acontece? Aí eu vou vir aqui e vou colocar vários dados aqui sobre a Sofia e a Larissa com relação às notas das provas de modo geral, tá? Então, aqui eu tenho prova número 1, prova número 2, prova número 3 e prova número 4, tá? Então, elas fizeram 4 provas aí no decorrer da semana, tá? Vamos supor que foi, tá? E aí, vamos supor que a Sofia tirou 3, 4, 2 e 7, tá? E a Larissa tirou 8, 6, 5 e 7, tá? Pronto. Então, deixa eu só trocar esse dado aqui para a gente poder entender melhor a diferença, tá? Então, vamos supor que aqui também seja 6. Pronto. Então, vamos ver aqui o que é amplitude, tá? O que essa amplitude nos fala, nos diz com relação a um conjunto de dados. O que eu vou fazer? Vou calcular a amplitude da Sofia, né? Das notas com relação das notas da Sofia, tá? Então, como é que eu vou calcular aí a amplitude, meninos? Eu vou pegar o maior valor. Então, qual que foi a maior nota da Sofia? 7. E qual foi a menor nota da Sofia? 2. Então, vou colocar aqui no cantinho para não precisar trocar de página, tá? Então, aqui, a amplitude da Sofia vai ser, das notas, né, da Sofia, vai ser 7 menos 2, que é igual a 5, ok? Pronto. Agora eu vou ver a amplitude das notas da Larissa. A amplitude das notas da Larissa vai ser igual a maior nota, que é 7, menos a menor nota, que é 5. Então, aqui a amplitude das notas da Larissa será igual a 2. O que esses números significam para mim? Significa, tá? Olha lá, as notas da Sofia, a amplitude das notas da Sofia deu 5, não deu? Deu um valor relativamente grande quando a gente fala que aí no total seria 8, tá? O total da nota da prova seria 8. Então, olha só, 5 é um valor mais ou menos alto, né? Com relação ao 8, é um valor alto. O que isso significa? Significa que as notas da Sofia variaram mais do que as notas da Larissa, tá? Como assim? Olha só, aqui, ó, as notas da Sofia tiveram amplitude 5 e as notas da Larissa tiveram amplitude 2. O que isso significa? Significa que as notas da Sofia variaram mais do que as notas da Larissa. E de fato é verdade. Olha aqui, ó. Ela tirou 3, a Sofia tirou 3, 4 e 2 e depois foi lá para 7, tá? Agora, as notas da Larissa, ó, elas ficaram mais o quê? Constantes, ó. 6, 6, 5 e 7, tá vendo? Os valores são mais próximos, eles são mais aproximados, tá? Então, o que isso quer dizer? Que as notas da Larissa variaram menos do que as notas da Sofia. O que determina isso pra gente? A amplitude, tá? Quanto maior a amplitude, maior a variação aí do conjunto de dados, tá? Então, quando vocês veem, por exemplo, vamos supor que a amplitude das notas da Júlia foi 7 e a amplitude das notas da Sara
foi 2. Então, quem teve aí a maior variação de nota? A Júlia, porque a amplitude das notas da Júlia foi igual a quanto? 7. Então, ela teve o quê? Notas que variavam mais do que as notas da Sara, ok? Então, teve essa variação aí. Então, é por isso que a gente determina. A amplitude serve para isso, para a gente variar, para a gente entender melhor como que funciona, né? Essa variação aí de dados utilizando aí a amplitude, tá? Então, é tranquilo, né, gente? Não tem segredo. A amplitude é bem tranquila, tá? Para quem está acompanhando no livro, essa parte de amplitude está na página 17 aí do livro Bernoulli, tá? Muito bem, meninos. Então, isso aí a gente chama de amplitude, tá? Agora a gente vai ver, galera, lá sobre matemática financeira, né? Que a gente está estudando matemática financeira e estatística, né? Então, essa aí, né? Essa parte aqui principal, que a gente chama de medidas de dispersão, que é a amplitude, ela é muito importante para poder determinar quais conjuntos de dados variaram mais, tá? Então, quais medidas de dados variou mais ou variou menos, tá? A amplitude é a única que a gente vai estudar esse ano, tá? As outras variações, as outras medidas de dispersão, vocês vão estudar nos anos seguintes. E quais são elas? Desvio médio, variância, desvio padrão e coeficiente de variação, tá? Todas essas que eu citei, vocês irão estudar nos anos seguintes, tá? Nos próximos anos. Esse ano a gente só vai estudar essa parte aqui que é sobre amplitude, tá? Então, acho bem fácil, né, gente? Não tem segredo nenhum aí no caso, tá? Tá claro, meninos? Sim? Então, vamos lá para matemática financeira, galera. Meninos, durante as semanas anteriores, a gente estava estudando vários tipos de gráficos e tabelas, tá? Dessa vez, a gente vai aprender a montar um gráfico financeiro, tá? Que é utilizado lá em matemática financeira. Como assim, galera? Vamos supor aqui nessa situação problema da página 23 aí do livro Bernoulli, tá? Como que a gente vai fazer um gráfico aí utilizando, a matemática financeira? Vamos lá para essa situação problema, então, para a gente poder entender melhor como que vai funcionar isso. Ana depositou R$1.000 na caderneta de poupança. Então, vamos supor aqui, que eu faço tipo uma linha do tempo mesmo, tá? E aqui vai ser, o tempo. Opa! Gente, escrever aqui é muito ruim. O tempo em anos, tá? Pronto. O tempo em anos. E aí, a gente vai começar a escrever tudo de informação, toda informação que o problema nos der dentro desse gráfico aqui, tá? Então, olha só, ela depositou na caderneta de poupança R$1.000, tá? A uma taxa de 10% ao ano. Isso aí a gente já fez problemas assim durante aí os anos anteriores, até mesmo esse ano, tá? Qual será seu montante após 3 anos de investimento? Então, vamos pensar aqui, gente. Aqui o investimento inicial, ou seja, no tempo 0 igual a 0, desconsidera essa linha aqui, tá? Que eu exagerei. Deixa eu apagar ela aqui para vocês não confundirem, tá? Então, aqui no tempo 0, ela vai investir R$1.000, tá? Então, aqui ela vai pegar o dinheiro dela e vai aplicar lá na caderneta de poupança R$1.000, tá? Depois de um ano, tá? Ela o dinheiro dela vai render 10% de R$1.000, tá? Só que 10% de R$1.000 é R$100. Então, no primeiro ano aqui, o dinheiro dela vai render R$1.100, tá? Pronto, eu não vou escrever o R e o cifrão não, tá, gente? Para poder não embolar muito aqui. Então, R$1.100. Depois, no segundo ano, vai render mais 10%, tá? Só que agora vai ser 10% do ano anterior. Então, vai ser 10% de 1.100.
Só que 10% de 1.100 é igual a 110, tá? Então, o que vai fazer? Vai render, então, 1.100 mais 110 vai ficar 1.210, tá? Isso aqui vai render no segundo ano, tá? Já no terceiro ano, vai render o quê? 10% de 1.210. 10% de 1.210 é igual a 121, tá? Então, aqui agora, o que a gente vai fazer? Vai somar esse 121 a 1.210. Isso aqui vai ser igual a 1.331, tá? Ah, professora, esqueci completamente como que calcula porcentagem aí em cima de um valor. Quem esqueceu, a gente vai discutir isso em live, tá? Porque a gente já fez várias vezes exercícios desse jeito. Então, quem esqueceu aí como calcula a porcentagem, a gente vai fazer durante as lives aí da semana, tá? Então, o que vai acontecer? No final de 3 anos, ela vai ter um montante final, né? Ou seja, o dinheiro final dela vai estar em R$ 1.331, tá? Então, o que a gente fez? A gente representou aqui, tá? Utilizando com os dados do problema, a gente representou graficamente, tá? Quanto que ela vai ganhar por ano, tá bom? É difícil, gente? Não, não é difícil, tá? É muito tranquilo. E aí eu deixo como sugestão para vocês a página 24, lá em cima tem um probleminha que está escrito cotidiano, que ele vai falar sobre a taxa Selic, tá? Que é uma taxa muito utilizada aí nos bancos, tá bom? Inclusive é a taxa de juros básico, tá? Dá uma olhadinha nessa parte aí do cotidiano da página 24 e conversa com os pais de vocês para ver se eles conhecem a taxa Selic, se eles sabem informar vocês, porque eu acho que nada melhor do que a gente aprender na prática, né? Porque eu acho que quando os pais, né, ensinam a gente costuma aprender e nunca mais esquecer, né? Eu, pelo menos, tenho muitas lições aí de vida com os meus pais. Então, no decorrer da semana, a gente vai corrigir várias atividades sobre isso, nós vamos comentar sobre isso. Então, não deixem de fazer aí as atividades indicadas para essa semana, tá? No mais, a gente fica por aqui. Um beijo grande e até a próxima!